Mas quando a água viu este senhor, se abaixou pra ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia de sábado para todos. A Bíblia diz em Romanos 10:17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que não existe outra fé a não ser pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, está escrito que só existe uma fé. Por isso que nós estamos aqui para passar essa fé para vocês. Não é uma fé inventada por homem algum, doutrinas, ensinamentos terrenos, físicos, de homens
corruptíveis, mas nós viemos pregar a doutrina daquele que é incorruptível, o Senhor Jesus de Nazaré. Ele desceu do céu com uma doutrina, com um ensinamento de Deus para a salvação das almas dos homens. Está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 68. Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então nós viemos não trazer ensinamentos, doutrina de homem algum, porque isso é perdição e é condenação. Para ser mais específico, é doutrina de demônios. A Bíblia fala no livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz que no final dos tempos, que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós viemos passar a fé de Deus, porque a fé de Deus só existe uma fé de Deus. Não existe vários tipos de fé que agrada a Deus, porque a Bíblia só nos dá exemplo de só uma fé. Sabe onde é que está escrito? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 28. Perguntaram para Jesus: o que faremos para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? Diz a Bíblia, João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Uma obra de Deus. Só existe uma obra de Deus. Um só jeito de agradar a Deus. Um só jeito de obedecer a Deus. João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Se a gente for ler as Escrituras, se vocês forem ler as Escrituras, vocês verão que a fé dos apóstolos, dos 12 apóstolos, e a fé também dos que se converteram após a palavra dos apóstolos, é somente em Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que não tiveram outra pregação a não ser pregar Jesus Cristo e este ressuscitado dentre os mortos. Por isso que a Bíblia nos mostra um só mediador entre Deus e os homens, como diz as Escrituras, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O assunto de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Estevão, o assunto dos discípulos era somente Jesus Cristo. Não existe outro assunto para se falar. Não tem outro nome para se pregar. Se alguém prega outro nome, exalta outro nome, se prostra diante de outro nome, a não ser o nome de Jesus, está se prostrando diante dos demônios. Não existe outro para colocar a fé. Porque a Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, que só existe um Senhor. Ainda no livro de Efésios, diz que só existe um Deus. Um só Deus e um só Senhor. A Bíblia também diz, no livro de João,
O Evangelho, capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João 17:3 fala que somente dois é a vida eterna. Porque vocês querem crer em outros senhores, outras senhoras? Se a Bíblia diz que só existem dois senhores, que esses dois senhores é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o segundo Senhor é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo de Israel. Primeira Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Primeira Coríntios, capítulo 8, versículo 5, está escrito: ainda que existam muitos senhores, muitos deuses na face da terra. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, pode abrir. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, está escrito: ainda que haja muitos senhores, muitos deuses. No versículo 6, está escrito assim: mas para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. A Bíblia fala que iam existir muitos senhores na face da terra, muitas senhoras na face da terra, senhor de tudo que é gosto, do jeito que os homens gostam, do jeito que as pessoas querem. Existem muitos na face da terra. Mas a Bíblia diz: de quê? povo do quilômetro 100, eu vos digo uma coisa: se vocês desprezarem este evangelho, esta palavra, a sua perdição não dormita. Certamente o povo, disse o Senhor Jesus, perece por falta de conhecimento. O perecer é ir para o inferno por falta de conhecimento de Deus. Porque se o povo conhecesse as Escrituras, não estariam seguindo os demônios, não estaria em ensinamentos e doutrinas de demônios da face da terra. Desprezam o que é santo e justo e abraçam o profano, trocam a verdade de Deus por mentira, como diz o livro de Romanos capítulo 1, versículo 25, que o povo ia mudar a verdade de Deus em mentira. Voltando para 1 Coríntios capítulo 8, o versículo 5 e 6. No versículo 5 está escrito que existir muitos tipos de senhores, muitas senhoras na face da terra. Mas no versículo 6 está escrito: para nós só existe um Deus e um só Senhor. Eu vou ler para você. Vocês não lêem Bíblia, fica atrás de conversa de Papa Francisco, de padres. Vocês ficam atrás de doutrinas que não têm base bíblica, que não tem nada a ver com Deus.
Coríntios capítulo 8. Vou ler os dois. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Está escrito assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer nos céus, na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. O versículo 6: todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. E aí? Você vai continuar acreditando em Aparecida? Você vai ficar acreditando em Maria, em Fátimas, em Lourdes, em Roque, em Rita? Tem tantos senhores na face da terra. Vocês ainda vão ficar acreditando neles? Se a Bíblia diz que só existe dois senhores, que é Deus e o Senhor Jesus Cristo, eu acabei de ler. Vocês ainda vão ficar acreditando em pecador, colocando a fé em homens mortais, pecadores, que morreram e foram para o pó da terra. O único que ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro ou outra. Surgiu aí um mito que Maria foi subida, Maria subiu ao céu. Eu quero ver na Bíblia. Tudo que está fora da Bíblia é conversa do diabo. Vocês vão ficar acreditando em pecador, gente? Até quando vocês vão ficar dando murro na ponta de faca? Acreditando no que não está escrito. Nós seremos salvos pela palavra. João 8:51 está escrito: se vocês guardarem a minha palavra, vocês nunca verão a morte. E esta morte não é uma morte física, é a morte espiritual. Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca irá para o inferno. Sabe o que é que está escrito? Você sabia que Maria teve outros filhos? Que ela casou com José, teve relações sexuais com José, gerou filhos e filhas? Você sabia disso? Você não lê Bíblia, por isso que você é enganado por Satanás. Ela tinha pecados, era uma pecadora. Jesus é filho somente de Deus. Está escrito que Jesus desceu do céu. Está escrito que quem gerou Jesus no ventre de Maria não foi Maria, foi o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não tem natureza pecaminosa. Se ele fosse filho de Maria, ele seria um pecador. E Jesus mesmo falou que ele não tem mãe. Está na Bíblia que Jesus não tem mãe. Você não quer ler a Bíblia, irmão? A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Tinha muito povo. Diz a Bíblia que chegou. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Aí chegou um homem e disse: a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs
Está aí fora te chamando. Quer falar com tu. Falaram para Jesus. Sabe o que foi que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e as minhas irmãs? Ele disse, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O que é que você entende com essa palavra? Ele falou isso para o homem, dizendo que Maria, fala, tua mãe está aí fora te chamando. Os teus irmãos estão aí fora te chamando. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus disse, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Qualquer um que fizer a vontade de Deus, disse o Senhor Jesus, esse é a mãe dele, esse é os irmãos dele. O que é que ele quis declarar? Eu não tenho mãe. Essa conversa é de uma mãe de Deus, é conversa do diabo. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Os que estão na carne não podem compreender as coisas do Espírito. O povo tem dureza de coração. Coração ganha por de Faraó. Porque o povo consegue acreditar em tudo ou em qualquer coisa que apresenta para eles. Mas só não conseguem crer nas Escrituras, resistindo assim ao Espírito Santo de Deus. Estevão disse, povo de dura serviço, de coração incircunciso. Até quando você não ficar resistindo ao Espírito Santo de Deus? Olha o que a Bíblia diz. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Quando a Bíblia fala que Deus não levará em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora que todos os homens se arrependam. Você sabia por quê? Essa ignorância que a Bíblia está falando não é a pessoa saltar com 7 pedras na mão, não é a pessoa ser bruto. Essa ignorância que a Bíblia está falando é porque tem muita gente que não conhece a verdade. Porque tem muita gente que está seguindo e está em doutrina de demônios, acreditando em homens. Por isso que Deus, Ele manda nós conhecer a verdade. Que o que nós fez na ignorância não será mais lembrado, porque está escrito, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não levará em conta o tempo da ignorância. Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 está escrito, se verdadeiramente o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Conheça uma verdade. Abandone todos os seus segmentos, todos os seus patuá, tudo que te ensinaram, tudo que você aprendeu nessas religiões do diabo, e se converta após a doutrina e o evangelho de Jesus Cristo, que é vida eterna para todos aqueles que creem nele, e condenação para aqueles que não creem. Gálatas capítulo 1, versículo 8, está escrito: se alguém vos pregar um outro evangelho, uma outra palavra, além desta que vocês receberam, seja anátema, seja maldição. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer religião aqui, viu? Só por conta disso. que não tem nada a ver com a palavra de Jesus, não é de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, está escrito assim: se vós permanecer como eu vos tenho anunciado, vocês serão salvos. Se não é que creste em vão. Está escrito mais: ainda que descesse. Paulo disse: ainda que descesse um anjo do céu vos anunciando outro evangelho, que não é para nós acreditar. Este evangelho não pode ser substituído por nada. Este evangelho não pode ser substituído por palavras, ensinamentos e doutrina de homens. Porque este evangelho, ele desceu do céu. Jesus desceu do céu. Com a doutrina de salvação e vida eterna, sendo Ele mesmo esta doutrina, esta palavra de vida eterna. É tanto que o carcereiro falou em Atos 16. Paulo e Silas falou para o carcereiro que queria tirar sua própria vida, porque Deus tinha mandado um terremoto, tinha soltado todos os presos. Aí o carcereiro, por ver até aquele tamanho de milagre, quem sabe ele pensou: agora meu chefe vai me matar, vou me matar antes. Diz a Bíblia que Paulo e Silas não deixou. Aí o carcereiro perguntou a Paulo e a Silas: o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A palavra de Deus é somente o que saiu da boca de Jesus. Palavra de Deus, não que o Antigo Testamento não é. De Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus. Mas de Mateus a Apocalipse é palavra de vida eterna e de salvação. O Antigo Testamento anuncia a vinda do Messias, anuncia erros e também amizade entre o homem e Deus. Poucos homens
como Abraão, que era amigo de Deus, como Noé, que é amigo de Deus, Moisés, como os profetas, que tinham ministério de profeta. Eles vieram, eles profetizaram o que haveria de acontecer. Do livro de Mateus a Apocalipse, está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Malaquias, estava enfermo pela carne, impossibilitado de poder salvar alguém. Mas a salvação apareceu a todos os olhos. Naquela época, do primeiro dia de vida físico, porque Jesus não tem idade, ele é eterno. Desde o dia que ele esteve aqui na terra, no corpo de carne, até os 33 anos, que ele morreu com 33 anos e meio, porque 3 anos e meio ele pregou o Evangelho. Então desde o dia primeiro, do primeiro dia de vida físico, no corpo, na casa feita de barro, que Jesus entrou, porque estava escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quando Jesus entrou no corpo de carne, até os 33 anos e meio, o povo estava ali vendo a salvação. Aí quando Jesus morre, ressuscita, ele chega até Tomé, que não cria, não estava crendo que ele tinha ressuscitado. Ele disse a Tomé, bem-aventurado, mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Aí a Bíblia vai dizer que de lá para cá, através do testemunho do próprio Jesus e dos apóstolos, muitos passaram a crer em Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar, e até hoje ele está vivo, mas o que eu quero dizer com essa mensagem, porque eu fiz o tempo todo para falar para vocês, porque desde o primeiro dia de vida, no corpo físico, eu não digo a vida de Cristo, porque ele é a vida eterna, mas do corpo de carne, que foi levantado, até os 33 anos e meio, o povo estava vendo a salvação face a face. Está escrito que existiu um homem chamado Simeão, e esse Simeão, ele foi avisado pelo Espírito Santo de Deus que ele não morreria enquanto ele não visse a Cristo, o Senhor. Aí Jesus é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Foi pegado um pouquinho do barro de Maria para fazer uma casa para Jesus. E desde aquele dia que Jesus nasceu, gerado pelo Espírito Santo de Deus, segundo a lei de Moisés,
ao 8º dia de vida, tinha que ser levado para fazer o uso da circuncisão, que foi dado a Deus, que foi dado por Deus ao patriarca Abraão. Ao 8º dia Jesus foi levado. E quando Jesus chega naquele lugar para fazer a circuncisão, sabe quem estava lá? Simeão. Diz a Bíblia que Simeão pegou Jesus sobre os seus braços e ergueu e disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Só que nem todos viram como Simeão viu. Nem todos creram como Simeão creu. Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos, é dom de Deus. Que esse dom de Deus seja dado a você. Para quê? Para crer no único Senhor. Para quê? Em Jesus Cristo. Como diz as Escrituras, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Muitos creem em Jesus, mas não como diz as Escrituras, como ele mandou crer. Essa não é a fé. A fé é crer em Jesus, como diz a sua palavra. Simeão, ele reconheceu Jesus como salvação de Deus. Mas tinha milhares que não reconheceram ele como Senhor. Antes mandaram matar ele. Crucificam, soltam Barrabás. Mas isso logo depois causou um remorso pela pregação do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse: vocês mataram Jesus, aquele que Deus constituiu o Senhor em Cristo. Aqueles mesmos que mataram o Senhor, diz a Bíblia que eles se compungiram, tomaram por remorso que eles mesmos tinham matado o Senhor. Você sabia que Jesus sofreu o que sofreu? Foi esbofeteado, cuspiram na sua face, esfolaram o Senhor de Jesus vivo. E isso foi minha culpa e tua culpa? Você sabia que foi nós que matou o Senhor? Foi por nossa culpa. Mas como esses homens, quase 3.000 almas, diz a Bíblia, se converteu quando Pedro disse: vocês matou aquele que Deus constituiu Senhor em Cristo. Eles se compungiram de remorso e se converteu. Por que você não faz o mesmo? Eu não digo para tentar compensar.
Mas para que você entenda que o Senhor Jesus, Ele é o autor da vida. O apóstolo Paulo também pregou. O apóstolo Pedro pregou também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na casa de Cornélio. Olha qual foi a palavra de Paulo, de Pedro. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto aqui na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a todos, ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este bom testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os profetas dão testemunho de Jesus Cristo. Todos os profetas, todos que são de Deus, todos que são guiados pelo Espírito Santo da verdade, dá testemunho de Jesus Cristo, somente dele. O assunto daquele que é direcionado, que é guiado, que é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Vai passar. A pregação dele é somente um Senhor, aquele que Deus constituiu. Está escrito: o testemunho de Jesus. O testemunho dele. Você sabia que só existe uma testemunha fiel e verdadeira? Você sabia disso? Que só existe uma testemunha fiel e verdadeira? Testemunho de Deus ou de Jeová? Você sabia que só existe uma testemunha? Leia em Apocalipse, está escrito que Jesus Cristo é testemunha fiel e verdadeira. Se alguém julga dar testemunho de Deus, esse testemunho tem que ser igual o testemunho de Jesus Cristo pelas Escrituras. Ele é o centro. Ele é a cabeça da igreja.
você que ouve esta mensagem deste evangelho, se arrependa dos seus pecados, abandone eles e siga o evangelho, siga a doutrina de Deus, e você será salvo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia fala sobre as práticas que levam o homem ao inferno. Estarei falando ela dentro da Bíblia, para você não dizer: os crentes julgam, os crentes gostam de estar condenando os outros. Jesus disse que vai condenar os homens à própria palavra dele. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 8. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 8. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, ou aquelas que se vestem como uma prostituta, ou prostitutas, nem os idólatras, aquele que tem os seus ídolos, as suas malditas imagens de escultura, que a Bíblia fala no livro de Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura e aquele que confia nela. No livro de Êxodo, estarei lendo toda essa mensagem. Só vou ler referente ao versículo que eu estou falando. Nem os devassos. Foi o primeiro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Devassos são semelhantes àqueles que projetam pecado nos outros. Olha o que a Bíblia diz. Lê a tua Bíblia, rapaz. Fica até de conversa dos outros, não. Fica até de Papa Francisco e dos seus padres do diabo, não. Eles vão queimar no fogo do inferno se eles morrerem acreditando assim. Acreditando no que eles sabem é verdade. Eles sabem a verdade, mas trabalham para Satanás, para levar o máximo de alma para o inferno. Olha o que a Bíblia diz. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nas águas, debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Êxodo capítulo 20, versículo 4. A Bíblia evangélica, a mesma Bíblia católica.
Leia a Bíblia, você vai ver. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te curvarás a ela, nem a ela servirás. Salmo 115. Tudo sobre a imagem de escultura. Salmo 115, versículo 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem boca, tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles todos que o fazem, e os que nele confiam. A sua imagem tem boca, mas não fala. Salmo 115 fala. Tem pés, mas não andam. Precisa de alguém para colocar nas costas e sair carregando no meio da rua. Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam nações. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam no bosque um madeiro, obra das mãos dos artifícios, e com machado, com prata e com ouro os enfeitam, com prego e com martelo os firmam para que não se movam. Como a palmeira, obra torneada, mas não pode falar. Necessita de quem os leve, porque não pode andar. Não tem acessão dele, porque não pode fazer o mal, nem tampouco fazer o bem. E aí? Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma nos céus, nem nas águas, nem na terra. Versículo 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. Tudo é imagem. Você vê o cabeçalho de Salmo 115 fala sobre os ídolos que vem da palavra idolatria. Os ídolos tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpam. Nem som algum sai da sua garganta. Salmo 115. Êxodo 20, versículo 4. Deuteronômio 27, 15. Nós lemos também agora em Jeremias capítulo 10. Que o povo, o costume do povo da terra é ir para o mato, é ir para o bosque, cortar madeira para fazer imagem, para enfeitar com adornos
colocando enfeites nas imagens e pregam com prego, firmam para que não se movam. E ainda necessita de quem os levam. Ainda necessita de quem os leva. Se é aleijado, se está morto, esse Deus morto, troca esse Deus morto pelo Deus vivo de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí não é Deus. Isso é abominação e condenação para a tua alma. As tuas próprias imagens, os demônios que estão nela, te levarão para o inferno. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, nos mostra que as imagens de escultura são demônios. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Ouça, povo do quilômetro 100, vocês estão adorando demônios. Vou provar dentro da Bíblia que as imagens, por dentro de cada uma tem um demônio. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa. Escuta, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Que foi que eu li aqui? Está falando sobre o quê? Sobre os ídolos. Os ídolos são as imagens que nós lemos em Salmo 115, Êxodo 20, versículo 4, Deuteronômio 27, 15, versículo 20, de 1 Coríntios capítulo 10, está escrito assim, ó. Antes digo que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios e não a Deus. O versículo 19 fala dos ídolos e o 20 fala dos demônios. Está vendo? A Bíblia diz que as imagens, por dentro de cada imagem tem um demônio, tem um espírito maldito. É a Bíblia que diz que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Porventura, não há Deus em Israel. Porventura, não há Deus no céu. Vocês vão ficar prostrados diante dos demônios, que a Bíblia diz que as imagens são demônios. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Os ídolos do povo. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter amor pela sua própria alma. Nós estamos diante de uma nação que não está nem aí para onde vai. Uma nação que escolhe Satanás como seu Deus. Como diz o livro de 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século é o diabo. Então o povo escolheu o diabo como seu Deus. Porque Deus
Este mundo jaz do maligno. O Deus que predomina sobre esse mundo é Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Deus é somente o Deus dos céus e o Deus da terra, da Nova Jerusalém. Porque essa terra e esse céu que agora existe, pela mesma palavra que aconteceu no dilúvio, será desfeito com fogo. Diz o livro de Pedro. Ou é a 1 Pedro ou é a 2 Pedro? Esse mundo foi entregado a Satanás. E o Deus desse mundo é o diabo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O povo, a nação está dividida. Eu não digo nem dividida. Eu vou mais além do que isto, com base nas Escrituras. O povo, na verdade, amaram mais as trevas do que a luz. Assim está escrito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém. Pastor de Deus. Amaram mais o diabo do que a Deus. Amém, meu irmão? É a Bíblia que diz: amaram mais as trevas do que a luz. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Infelizmente, alguns escolhem as trevas, outros querem sair das trevas e não conseguem. Mas Jesus pode te tirar das trevas com mão forte. Ele é o libertador, Ele é o salvador, Ele é aquele que liberta, não importa o mal que esteja. Porque está escrito que Jesus se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. Abandone os demônios, a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Abandone os seus ídolos, as suas imagens. A Bíblia fala que se prostra diante das imagens, está se prostrando diante dos demônios. Ou você se converte ou você vai para o inferno. Não tem outra conversa com Deus, não. Com Jesus não tem outra conversa. É o céu ou o inferno. Com Jesus não tem outra conversa. A conversa de Deus, a conversa de Jesus é a verdade. Não falou sobre as imagens, sobre os idólatras. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Você sabe o que é adúlteros? Nem os adúlteros. É aquele que tem a sua mulher em casa. É casado com ela. Existem vários tipos de adultério. Existe o adultério do homem que é casado, que trai a sua esposa, ou a sua esposa, que trai o seu marido. Isso é adultério. E também aqueles que estão em prostituição, que pega as mulheres que ficam com vários homens, os homens que ficam com várias mulheres, são adúlteros. Obrigada, Deus abençoe, viu? Não entra no reino de Deus. Deus abençoe. Continua fazendo a obra de Deus. Amém. Você que traz sua esposa, homem, você que traz a sua esposa, mulher que traz o seu marido, se vocês morrerem nessa prática,
Não vai ter missa de sétimo dia para tirar a alma do purgatório, porque essa conversa é do diabo. Vocês vão diretamente para o inferno. A Bíblia diz que o rico morreu. Jesus contando. O rico morreu e ergueu os olhos, estava no inferno. Não existe purgatório maior do que o sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer, no livro de Apocalipse, versículo 21. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 21. Fala assim: mas quanto aos incrédulos, aos abomináveis, os abomináveis que a Bíblia está falando aqui são os gays, são as lésbicas, os travestis, são os idólatras também, que é uma abominação para Deus. Os gays, as lésbicas, os travestis são os abomináveis de Apocalipse 21, versículo 8. Aos homicidas, aos fornicadores. Os homicidas são aqueles que matam, que tiram vidas humanas e que tiram sua própria vida. Se morrerem nessas práticas, vocês vão ver para onde vai. Espera um versículo final. E os fornicadores são aqueles que têm as suas mulheres, que moram juntos, são amigados. Os que são amigados, que moram junto, são os fornicadores, são prostitutos e prostitutas, estão debaixo de prostituição. Os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Vai morrer fisicamente e ainda vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Os fornicadores, os adúlteros, infelizmente, o fogo, o lago de fogo, para muitos é um rio de Coca-Cola. Mergulhe se quiser, vá para o inferno o que quiser. Estou pregando para aqueles que querem uma esperança. O inferno, a porta está escancarada. É tanto que a Bíblia fala que, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, muitos são os que entram por esta porta, a porta larga. Os adúlteros são aqueles que trazem sua esposa, ou a esposa que traz seus maridos. Não os afeminados, os gays, nem os sodomitas, que é tudo farinha do mesmo saco. Afeminados, nem os sodomitas, são aqueles. Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque a maioria eram gays, lésbicas. Não vem de agora não, por isso que o fogo e enxofre consumiu. Os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os soldadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia está errada. Tá? Ainda acha aqueles que discordam do que está escrito. Eu estive pregando aqui alguns meses atrás, e eu citei essas palavras que os bêbados não entram no reino de Deus. Aí veio um homem na frente dessa câmera aqui e disse: mas Jesus fez o vinho. Então ele quer dizer que Jesus encheu a cara de cachaça também? Jesus bebeu cachaça? Hein? Eu te pergunto, Jesus bebeu cachaça? Ele chegou na frente da câmera e disse: ah, você está falando dos bêbados, mas Jesus fez o vinho. Jesus era judeu, e os judeus não bebiam nada fermentado. O que Jesus transformou aquela água em vinho, aquele vinho não tinha 1% de álcool. Aquela transformação que Jesus fez foi sobrenatural. Encheram as talhas e Jesus transformou a água em vinho. A palavra vinho vem de vinha, que se denomina a um lugar onde são plantadas uvas. O vinho que Jesus bebia era suco de uva. Jesus não bebia nada fermentado. É o fermento. É deixar de um dia para outro. Passar de dia para outro. Eu mato de revólver. Já estou morto com Cristo, não tenho medo de morte. Jesus já me ressuscitou. Assim como Paulo foi crucificado com Cristo, também fui ressuscitado com Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O diabo quer intimidar, dizendo que eu mato com revólver. Ela tem medo de revólver. Ela tem medo do diabo. Eu não tenho medo de nada. Jesus disse: não tema o homem. Olha o que Jesus disse: não tema o homem. O que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Mas temer antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eu não tenho medo da morte. O meu medo é ir para o inferno. Eu morrendo, contanto que seja com Cristo, para mim isso é grande lucro. O apóstolo Paulo disse no livro de Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25. Atos 20, 25. Em nada tenho a minha vida propiciosa, contanto que se cumpra com alegria o serviço e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de proclamar o Evangelho da glória de Deus. Morte, morte, morte. Quem sabe para onde vai não tem medo de morrer.
sabe aonde vai ser o seu último encontro. Não tem medo de morte. Se me matarem pregando a palavra de Deus, pode ter certeza que a minha morte servirá. O tanto que eu já preguei não se comparará. Vai servir para mais benefício ainda e mais proveito do Evangelho e por testemunho daqueles que serviram a Jesus. Vai alcançar muito mais almas do que a minha própria pregação do Evangelho de Jesus. Silvia estava falando sobre os bêbados. Quando alguém pega um suco, não faz a comparação do giripapo, ou de qualquer outro que o povo fale com aí. A pessoa pega aquela fruta e coloca o quê? Álcool. Então adulterou a naturalidade daquela bebida. Eu não encontro outra palavra, outra bebida na Bíblia sem ser suco de uva. O suco de uva que Jesus fez o suco que Jesus tomava junto com seus apóstolos eram tirado e extraído na mesma da hora o suco da uva. Não tinha álcool. Por isso que a Bíblia está falando que os bêbados, porque você, quando bebe ou um copo de cerveja, você não fica somente em um. Ainda que ficasse dentro daquilo ali tem coisas que agridem o corpo do homem. A Bíblia diz: se alguém destruir o corpo, o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Se você agride seu próprio corpo, Vai passar. ou por dentro ou por fora, com vaidade, ou com coisas que vão fazer mal para o seu corpo, o seu templo, você está atingindo a casa do Espírito Santo. Os bêbados, os fumantes estão destruindo o que é para ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. Você sabia que o homem só será arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares? Somente quem tem o Espírito Santo de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele? Você sabia disso? O único jeito do homem ou da mulher ter Deus é deixar Apocalipse capítulo 3, versículo 20 se cumprir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Está escrito que a palavra de Jesus, se alguém se alimentar dela, Vai passar. se a gente
tomar ela por verdade, como ela é a própria verdade, certamente dentro de nós, como diz João capítulo 4, Jesus falou para a mulher samaritana: a água que eu te der, que é a palavra, dentro de ti virá uma fonte de água viva, que saltará para a vida eterna. E é através da palavra, da obediência à palavra, de nós aceitar a palavra, é que o Espírito Santo de Deus vem sobre mim, sobre você, faz morada com nós fazemos morada com Ele. Não é assim não, senhora. A Bíblia fala no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito que aquele que não obedeceu ao Evangelho de Jesus Cristo não tem Deus, não é de Deus. Eu vou ler, porque falando assim tem gente que não acredita. Leva a sacola, viu? Leva a sacola. É minha, não tá pedindo nada nem. Leve logo. É minha, Ai, moço. 2 João, João é o. É o João. 2 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. 2 João capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João capítulo 1, versículo 9. É a Bíblia que diz que só tem Deus, só é de Deus que obedece Jesus. Obedece? Às vezes as pessoas pensam que mas por quê? As pessoas às vezes pensam e até julgam. Às vezes as pessoas falam, os crentes gostam de julgar os outros, como eu falei no começo. Eu só estou citando, só estou falando o que está escrito. Somente o que está escrito é o que eu prego. Se alguém aqui está te julgando, é a própria palavra de Deus que reprova qualquer um que ande no pecado. Eu não tenho pecado. Então, como essas próprias palavras aqui que eu falei, se eu não estiver andando nela, certamente terei o pior destino, que é ficar num lugar onde há fogo e ranger de dentes, onde o bicho não morre. É o Evangelho que diz que aqueles que não obedecem a Jesus, nem o Evangelho, não tem Deus. Não é de Deus. É a Bíblia que diz.
João, capítulo 1, versículo 9. Quem não obedece Jesus no Evangelho, não tem Deus. Mas aquele que obedece Jesus, aquele que obedece o Filho, esse tem tanto o Pai como o Filho. Primeiro João, capítulo 3, versículo 10. Está escrito: nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Que justiça é essa, irmão? Para que eu possa praticar ela e ser de Deus também. Que justiça é essa de 1 João capítulo 3, versículo 10? Que eu tenho que praticar para ser de Deus. A Bíblia diz, 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratique a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Sabe quem é a justiça? Sabe quem foi que cumpriu a justiça? O nome dele se chama Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem ruga, sem pecado. O pecado queria até Tô fazendo um lanchinho, mas entrar nele. eu sempre dou um lanchinho, mas a menina da barraca não tá aqui Os hoje. pecadores queriam até pegar ele em pecado, mas era impossível. Como é que o pecado pode entrar em um corpo incorruptível? Não pode. É impossível. Ele é santo. O santo de Deus se chama Jesus. Somente Ele. Somente Ele é aquele que tinha moral e tem moral. Eu não vou dizer tinha, porque está escrito que Jesus é mesmo ontem, hoje, eternamente. O único que teve moral, que dizer assim, ó, está consumado. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. A partir de agora, todas as nações terão salvação e vida eterna em eu mesmo. O único que pode dizer isso e que falou isto foi Jesus. O resto são todos pecadores. Romanos 3, versículo 23. Está escrito: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A minha
podendo pra reinar. E tudo acontecido. E tudo se cumprido. Ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para Olha só isso. Glória a Deus. Como eu já vos disse, Pra casa, Vem aí, Hebe, no like. Eu vou orar. a Bíblia nos mostra que nós temos que crer no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque Ele é o único que nunca teve pecado, nunca falhou, nunca errou, nunca houve engano na sua boca. Então é necessário nós crer, como disse o Senhor Jesus, nele, como diz as Escrituras. E certamente em nome do Senhor Jesus, irmãos, necessário nós crer no Senhor Jesus. Desobedeça a qualquer um que insista, mas obedeça a Jesus de Nazaré, que certamente você será salvo. Somente Ele garante vida eterna e salvação. Então é necessário nós entendermos uma coisa: se nós não andarmos segundo diz a palavra, se nós não passear dentro da Bíblia, se as nossas pisadas não for pelo caminho da palavra, que é o próprio Senhor Jesus, nós estaremos em trevas. Jesus, Ele é a luz que ilumina. Entenda uma coisa: a Bíblia diz no livro de Salmos 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Eu estou deixando as considerações finais. Se você estiver andando na palavra, você terá Jesus como teu amigo. Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Ele disse mais: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como a Bíblia diz, o Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho para arrependimento, para remissão dos pecados, de novo nascimento, de entrega do Espírito Santo, para conduzir pela porta da salvação, de João capítulo 10, versículo 9,
que Jesus disse que Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele salvar-se-á. E se você passar por Ele, se você for aprovado por este Evangelho, certamente você poderá dizer, como disse o homem de Deus, o apóstolo Paulo, no livro 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele disse: a pregação do Evangelho, para os que perecem, são loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nós temos que crer no Evangelho, temos que crer na palavra, obedecer ela, para que possamos dizer também que nós já estamos salvos. Porque salvação não se conquista, não se garante após a morte. Após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Salvação, você só se garante, você só tem ela se você querer no corpo físico. Após a morte segue-se o juízo, e a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então garante-se, se garanta salvo por Cristo Jesus, por obedecer a Deus pela palavra dele próprio. Então vos digo nesta manhã: Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Galileu, ele só quer obediência. A obediência quer no sacrifício. Obedeça ao Evangelho, obedeça a Jesus. É o que Deus quer, a obediência. E a obediência à sua palavra. E aqueles que obedecem a Jesus, certamente não haverá condenação. Muitos vão ver Jesus, bem verdade. Bem verdade que muitos vão ver Jesus. A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre o grande trono branco. E Jesus é sentado naquele grande trono branco. Mas aqueles que vão estar diante do grande trono branco já estão condenados ao inferno. Se morrer na cachaça, se morrer na idolatria, é inferno, é a Bíblia que diz, não é eu que falo. Todo mundo vai ver Jesus. Seja os condenados, seja os salvos. Mas o que fala no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que aqueles que vão estar no grande trono branco, que aqueles que vão estar diante do grande trono branco, são mortos. Mortos nos seus delitos e pecados. São condenados. Só vão passar ali. Só vão ser passados diante dos seus olhos ali. O mal que eles fez para ir para o inferno. Somente isso. Mas no grande trono branco não tem salvação para ninguém. A Bíblia diz que nós já partimos daqui salvos. E já partimos daqui condenados. Jesus também contou a parábola do rico e Lázaro. A maioria já ouviu falar do rico e Lázaro. Até 9 velas já teve falando sobre ela, sobre essa passagem. Quem estava comentando foi Jesus. Jesus estava falando que quando o rico morreu, o rico abriu os olhos e ele estava no inferno. E Lázaro, quando morreu, diz a Bíblia, ele foi levado pelos anjos para o céu de Abraão.
o rico, ele falou para Abraão, Oi. manda que Lázaro, Lázaro meu neto. Lázaro meu neto. manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, porque eu estou atormentado dessas chamas. Eu estou para defender. Eu estou para defender. Ele me abraçou. Olha o que o rico do inferno estava falando. Lázaro, por favor. Agora me explica. Não sei ler, não foi. Eu estou pregando a palavra por si só, eu tenho que escutar. Não vou explicar nada agora. É o diabo que fica querendo tirar o foco da mensagem. É o Lázaro. A Bíblia fala. É de Lázaro, tá bom. Não atrapalha não, senhora. Fica quieta aí. Atrapalha não. Ouça a palavra, fica quieto em nome de Jesus. Aí a Bíblia fala que o rico, atormentado naquela chama, naquele fogo, ele pediu para Lázaro. O rico falou para Abraão, Dona Mônica, dona... manda Lázaro vir molhar a ponta do dedo em água e vir me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Aí Abraão disse, tem um abismo entre mim, entre nós e vós. Quem está lá não pode passar para cá, e quem está cá não pode passar para lá. O rico estava no Hades. O Hades quer dizer lugar de fogo, lugar de tormento. Ele disse para Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e vir me refrescar a língua. Eu estou atormentado nesse fogo. Abraão disse, tem um abismo entre eu e vocês, entre nós. Nem tão pouco quem pode passar. Alguém pode passar daqui para lá. Nem quem está lá pode passar para cá. Sabe o que o rico do inferno falou? O rico falou para Abraão, já que eu não posso ir, manda alguém ressuscitar dos mortos e ir lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. Abraão disse, entre Moisés e os profetas, ouça-no. Reencarnação é conversa do diabo, espiritismo, conversa do diabo. A Bíblia nos mostra que ninguém dos mortos pode aqui vir falar com ninguém. Se algum morto, ou parente, seja lá quem for, vier falar com você em sonho, é demônio. Ninguém que morreu, que partiu dessa vida para cá, para outra, ou para a vida eterna, para a morte eterna, pode vir aqui falar com ninguém. Aí o rico disse, eu tenho 5 irmãos, manda alguém ir à minha casa. Quem sabe se alguém ressuscitar dos mortos e for lá, eles vão acreditar. Abraão disse não. Eles não estão ouvindo os vivos. Como é que ele vai ouvir morto? Aí Abraão fala pro rico, filho,
na tua vida, se só tivesses bens, tu andava luxando, tu vivia regaladamente no seu esplendor. Agora tu está sendo atormentado e és consolado. Prova disso, porque eu estou lendo essa mensagem. Porque após a morte segue o juízo. Ninguém pode se salvar quando a alma descobre o corpo. A Bíblia nos mostra que nós não salvamos enquanto a nossa alma está no corpo. Nós já partimos daqui salvos, também já partimos daqui condenados. Salve-se a si mesmo e ajude a salvar sua família do fogo, da condenação, que será para os que são desobedientes à sã doutrina no Evangelho de Jesus. Após a morte segue-se o juízo. Vinde a Cristo receber perdão pelos teus pecados. Arrependa-te. Abandone as suas abominações. Abandone todos os seus pecados. E venha atrás de Jesus. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Abandone tudo e me siga. Ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Que Deus vos dê arrependimento. Abandone as suas prostituições. Você que é adúltero, prostitutas, idólatras, gays, lésbicas, travestis, mentirosos, feiticeiros. Abandone as suas abominações por causa do fogo do inferno. O fogo do inferno são para todos aqueles que querem viver nessas práticas. Em nome do Senhor Jesus. Uma multidão caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Guiando cego, quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente, procuram jamais acreditar. Exército de Saulo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar
salva, fazendo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazendo feliz.